Vida nesta noite, que Deus venha falar conosco nessa noite através da sua palavra. A palavra de Deus está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8. É muito interessante esse texto, é o texto da mulher adúltera, e nós vamos estar lendo essa palavra e vamos estar falando a respeito desta palavra nessa noite. Jesus voltou para os montes das Oliveiras, mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele sentou para falar a eles. Quando estava falando, os líderes judaicos e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Tem alguma tradução que diz um flagrante adultério. E a colocaram na frente da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi encontrada no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja morta. O que o Senhor acha? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas ele se abaixou e escrevia na terra com o dedo. Ficaram esperando uma resposta. Então ele se ergueu e disse, muito bem, jogue pedras até ela morrer, mas só aqueles que nunca pecou pode jogar a primeira pedra. Depois abaixou-se de novo e escreveu mais um pouco na terra. Os líderes judaicos foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que só deixara Jesus com a mulher diante da multidão. Então Jesus se ergueu novamente e disse a ela, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Não, Senhor, disse ela. E Jesus, eu também não. Vá embora e não peques mais. Maravilha, eu estou lendo aqui na Bíblia Viva. É uma tradução muito legal. Se você não tem, é uma Bíblia simples, mas é uma Bíblia muito boa. É uma tradução muito boa. O texto é um texto conhecidíssimo, né? Texto muito conhecido da igreja, dos irmãos. E eu gosto muito desse texto porque ele fala de duas coisas que eu admiro muito no ministério de Jesus. A graça e a misericórdia. A graça dele é a causa de nós estarmos aqui nessa noite. Nós não merecia estar aqui. Graça é favor imerecido. E eu e você não merecia, mas ele nos amou, perdoou nossos pecados, morreu na cruz e nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. A misericórdia dele faz com que eu e você possamos caminhar um pouco mais. Lamentações 3:22 diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Jesus está diante de um povo ensinando a palavra. De repente, aqueles líderes judaicos religiosos que se incomodavam muito, com o ministério de Jesus, até Jesus chegar, os fariseus, eles eram tidos como exemplo na sociedade judaica, era visto como
um padrão a ser seguido. Mas quando Jesus chega e desmascara os fariseus, os saduceus e bate de frente, né, com os religiosos daquela época, Jesus não era religioso. Jesus então bate de frente, agindo com autoridade, como está escrito em Mateus capítulo 7, verso 27, 29. E é interessante que eles tentam apanhar Jesus de todo jeito, querendo colocar Jesus à prova. Então pegaram uma mulher, trouxeram a mulher até Jesus e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés nos manda que quem comete tal ato seja apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor acha? O que o Senhor tem a dizer? O que você pensa a respeito disso? Jesus, se ele dissesse apedreja, ele não estaria cumprindo a lei de Moisés, e ainda havia uma influência muito grande de Roma em Israel. Jesus teria problemas. Se Jesus dissesse, olha, não está escrito na lei de Moisés, também Jesus teria problema, porque até hoje Moisés é muito respeitado, as leis de Moisés, até hoje. O judeu não acredita no Novo Testamento, sim no Velho Testamento. Então Jesus estava numa situação muito difícil, e a intenção deles era justamente pôr Jesus à prova, tentar achar uma falha em Jesus. Então a Bíblia diz que o mestre, ele então se abaixa, e com o dedo ele começa a escrever no chão. Muitos tiram aí os seus entendimentos, cada um entende de uma certa maneira. A Bíblia não fala nada, não tem uma pista sequer, não tem uma pista sequer. A única coisa que a Bíblia disse é que Jesus se abaixou e começou a escrever com o dedo na terra. Mais nada, mais nada. Esse negócio que ele falou isso, que ele falou aquilo, que ele queria dizer, isso aí são achismo. E nós temos que parar com esse negócio de achismo na Bíblia. A Bíblia não tem eu acho, a Bíblia ela diz o que é. O que está escrito, o que não está escrito não é para nós. Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para nós. As coisas ocultas é de Deus. Esse que é um mistério, a gente não sabe o que Jesus escreveu. Mas fato é que quando Jesus começa a escrever no chão com o dedo, aqueles líderes religiosos, eles esperavam a resposta de Jesus e aguardaram uma resposta. Como eles insistiam naquilo, Jesus então se levanta e veja o que Jesus disse no verso 7. Ficaram esperando uma resposta, então ele se ergueu e disse: muito bem, jogue pedra até ela morrer. Quem cometia adultério tinha que ser morto, apedrejado. Mas tem um detalhe, não apenas uma parte. As duas partes teriam que ser apedrejadas. O que aconteceria? Teria que estar ali também o homem. Ambos teriam que receber o castigo. Ambos teriam que receber a punição, já que era para fazer justiça dentro das leis de Moisés. Mas eles não estavam interessados em fazer justiça. Assim também são muitas vezes acontece nas nossas vidas. Pessoas que não querem fazer justiça, não está interessado em fazer justiça, mas está interessado em te prejudicar. Eles estavam interessados em prejudicar Jesus. E então Jesus, tomando a palavra, Jesus disse: olha, se vocês acham que essa mulher cometeu realmente esse pecado, então vocês apedrejam esta mulher até ela morrer. Só que tem um detalhe:
Veja nessa tradução, que tradução maravilhosa. Mas só aquele que nunca pecou. Só aquele que nunca pecou pode jogar a primeira pedra. Esse é o detalhe. Quem é o primeiro? Tome 29 pessoas. Quem que está me ouvindo agora que nunca cometeu pecado? Hã? Se Jesus perguntasse hoje para a gente, aquele que nunca cometeu pecado pode atirar a primeira pedra. O que nós vemos aí é um monte de gente podre, tomando conta da vida dos outros, julgando, tacando pedra, apedrejando, principalmente as lideranças, pastores, obreiros. É um tal de falar mal de pastor, de criticar missionário, de criticar diácono, de criticar obreiro. E a sua vida? Como que está a sua vida? Lembre-se que Jesus disse, aquele somente que nunca pecou, pode pegar a primeira pedra e jogar. Era como que se Jesus estivesse desafiando aquelas pessoas. Eu desafio vocês, se nenhum de vocês, aquela multidão, se ninguém aqui nunca pecou, se todos vocês aqui, se alguém que nunca cometeu um pecado sequer, só de eu dizer que eu não pequei, eu já estou pecando. Todo dia nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erro. O apóstolo Paulo diz que de todos os pecadores eu sou o maior. Você está entendendo? Então Jesus, com essa fala, Jesus colocou aqueles camaradas ali que queriam acusar, que queriam achar falha nele. Jesus reverteu o jogo. Olha, apedreja essa mulher até a morte. Mas a primeira pedra, ela só pode ser jogada por aquela pessoa que nunca cometeu pecado. O único que poderia jogar a primeira pedra era Jesus. Mas ninguém. Ele era o único daquele lugar, naquela hora, diante daquele episódio. Ele era o único que poderia pegar uma pedrinha e jogar. Quantas vezes a gente taca pedra, hein? Ah, meus irmãos. Quantas vezes a gente taca pedra, quantas vezes a gente leva pedrada. E o pior, quem está falando da gente, a vida está podre. A vida está no chão. Fala da sua família, a família dele está toda arrebentada. Está separado, está arrebentado, está fumando, está bebendo, está prostituindo, está adulterando, está traindo e está querendo cuidar da vida dos outros. Não paga suas contas, deve na praça, é picareta, solta cheque sem fundo e ainda quer falar da gente. Se sente no direito, de falar da gente. Sabe o que aconteceu? Jesus se abaixou. Se abaixou pela segunda vez. E continuou a escrever pela segunda vez. Quando Jesus escreve pela segunda vez, hora que ele se levanta, não tinha um. Acusado pela sua consciência. Sabe, meu irmão, podemos ser hipócrita. Podemos. Mas a nossa consciência, não tem como você mentir lá no fundo. A gente sabe que a gente está errado. A gente sabe que não deveria ter feito aquilo. Nós temos uma consciência que nos acusa. A consciência de Adão acusou ele. Ele se escondeu. Ninguém disse para ele que ele havia pecado. Mas a sua consciência o acusou. E disse, olha, você pecou. Você quebrou as leis de Deus. Você sabia que não podia fazer e você fez. É a nossa consciência. A Bíblia diz que eles acusados pela sua consciência.
foram se retirando. Se retiraram um a um, a começar pelos mais idosos, pelos anciões, que deveria dar exemplo. Tem gente de cabeça branca com a língua desse tamanho, né? Deveria dar exemplo, ensinar os mais novos, mas é linguarudo, né? Língua solta, não consegue nem falar direito, mas ainda está fazendo fofoca ainda, o infeliz. Então, queridos, foram se retirando um por um. Lembre-se que os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, toda essa turma que achava que era correto, que era santo, se retiraram. Não ficou ninguém. Lembre-se que o texto começa dizendo que Jesus estava ensinando para uma grande multidão. Por isso, cuidado. A voz do povo é a voz de Deus. Vai? O que aconteceu com o povo aqui? Todo mundo tinha pecado. Todo mundo com o rabo preso. Vou usar uma expressão popular, um ditado popular bem conhecido, não me interprete mal. Todo mundo com o rabo preso. Todo mundo tinha pecado. Todo mundo com a cabecinha acusando, a mente acusando, todo mundo foi saindo. Jesus se levantou e olhou para o lado, não viu ninguém, e falou para a mulher: mulher, olha, eu não estou vendo nenhum dos seus acusadores. Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Não, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não. Se eles não te condenaram, eu não vim para condenar. João 3,16 está escrito: e Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha a vida eterna. João 3,17 está escrito: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3,18 diz que aquele que não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. Então, meu irmão, Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para me salvar, para te salvar. Jesus veio para perdoar nossos pecados. Jesus veio para, através da sua morte, da sua ressurreição, escrever o nosso nome no livro da vida. Agora, interessante, ele termina a passagem do verso 11, quando a mulher disse: não, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não. Vai embora e não peques mais. Essa expressão, ela faz toda a diferença, porque parece até, alguns espertinhos que querem distorcer a palavra, fala que Jesus passou a mão na cabeça da mulher, que Jesus concordou com a mulher, que Jesus não é tão durão assim. Só que Jesus, primeiro, Jesus não condenou, mas ele também não concordou com a prática da mulher. Jesus, através do seu amor, através da sua graça, Jesus perdoou, Jesus abraçou, Jesus amou aquela mulher diante do seu problema, com seus erros, com as suas falhas, com o seu defeito. A Bíblia diz que ele não faz acepção de ninguém. Todos quanto o Pai me der, de maneira nenhuma eu vos lançarei fora. Está escrito. Mas Jesus disse para aquela mulher: vai embora e não peques mais. Essa palavra não peques mais, Jesus está dizendo: olha, mulher, ninguém te condenou, mas eu poderia te condenar. Ninguém te está com a pedra, mas eu podia dar uma pedrada na sua cabeça, porque eu não tenho pecado, eu não fiz isso. Vai embora e não peques mais. Somos advertidos a não pecar, mas todo dia nós quebramos essa regra de Deus. Todo dia nós desobedecemos Jesus. Todos os dias ele disse para mim: César, vai e não peques mais. Vai significa eu estou te dando mais uma chance. Vai significa a minha misericórdia é que te mantém de pé. Vai significa a minha graça, César, é que te mantém. A minha graça é a causa de você estar aí. Você não merecia, era para você estar morto. Efésios 2 diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos filhos da desobediência.
Mas pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus, ela nos dá uma nova chance. Mas não se esqueça, a graça, ela é de graça, mas não foi de graça. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra dessa noite. Amém? Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Vai falar alguma coisa? Tudo ok? Glória a Deus. Queridos, amanhã nós teremos às 7 horas, reflexão diária. Estamos falando no livro de Salmo, Cânticos dos Degraus. Estamos falando amanhã de número 123, vai do 120 ao 134. E nós estamos falando aí uma série de mensagens no livro de Salmos, Cânticos dos Degraus. Também, você que ainda não inscreveu-se no nosso canal, no YouTube, se inscreva, Oração Sem Fronteira. Nós já estamos em 164 inscritos, precisamos de avançar um pouco mais. Se você ainda não se inscreveu e quiser nos ajudar, vai lá, se inscreva, faz a sua parte, curte o nosso vídeo, compartilha um dos vídeos, e não esqueça de acionar o sininho do lado para você receber as nossas notificações, para você continuar recebendo